estar entrando então no capítulo 3 de 1 Coríntios. E a carta de Coríntios, queridos, é uma carta aos Coríntios, né? É uma carta muito peculiar, por quê? Foi um dos lugares assim que o apóstolo Paulo mais teve trabalho. Por se tratar de uma região com muita influência, né, dos atenienses, dos gregos, né, dos romanos. Ali tinha o templo de Afrodite, a deusa do amor, então tinha ali os prostitutos cultuais, muita miscigenação, muita mistura, muita religiosidade, ocultismo, enfim. Então foi realmente um local assim de muito trabalho para se implantar a igreja, né, o evangelho de Jesus Cristo. Ele teve muitos problemas. Por outro lado, né, e aí vem até talvez um jargão que a gente carrega, a gente fala assim que é o filho que dá mais trabalho é aquele que a gente mais ama, né? Não é verdade, isso é até um sofisma, pode-se dizer. Mas não há dúvida que quando a gente emprega, né, um maior esforço em alguma coisa, você acaba, né, um tempo maior, enfim, acaba, né, gastando um pouco mais, dando essa impressão que ama mais, mas não. Mas enfim, então Coríntios foi uma dessas situações, pastor. Paulo teve que suar a camisa ali, né, e constantemente, então a carta de Coríntios é o quê? Se resume assim em ele estar respondendo questões. Então são muitas questões que aquela igreja tem, pode-se dizer assim, muitos problemas, muitas situações que eles ficam perguntando e ele então por carta tem que ficar respondendo, né? Posicionando aquela igreja, eles, né? Que é bastante difícil, tem bastante, brigam-se bastante, pode-se dizer assim. Então vamos lá então. Capítulo 3, né? Capítulo 3, 1 Coríntios, a partir do verso 1, acompanha com a gente. 3, 1 Coríntios, a partir do verso 1, acompanha com a gente. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Gente, então vamos lá, né? Você vê que ele começa... Assim, a gente pode até numa primeira impressão fala assim, poxa, Paulo estava bravo, Paulo estava xingando eles de carnais. Não, Paulo está definindo exatamente... Comportamento, né? Ele está falando assim, eu gostaria de falar para vocês como pessoas maduras, espiritualmente, mas não posso fazer isso ainda, porque vocês ainda são carnais, não significa assim. É um processo, uma transição. Vocês vão sair da carnalidade e vão para a espiritualidade, ou seja, vocês precisam se espiritualizar. Eu estou falando com vocês como crianças, né? Isso. Eu vejo que você ainda não tem condições de dar outra coisa senão leite, né? E ele começa a falar assim, e o porquê? Daí ele começa a falar assim, porque eu vejo que há entre vocês coisas de menino, coisas carnais, brigas que estão havendo assim desnecessárias. Em vez de você estar se preocupando com o alvo que é Cristo, vocês estão aí brigando, né? Que assim, eu concordo mais, porque a ideia é a seguinte, que Paulo implantou, você viu que ele fala assim, eu plantei, Apolo regou. O que sugere aqui? Que ele implantou a igreja, estabeleceu, o Apolo vem, então agora começa a pastorear essa igreja, tá? Daí ele fala de Pedro, porque havia também alguns irmãos judeus convertidos que, por causa de Pedro, tendencionavam o judaísmo cristão. Então era, né, muito forte o judaísmo cristão. Então eles estão naquela assim, tipo assim, quem tem razão? A quem eu sigo? Né? Não sei se a comparação seria uma comparação próxima, mas assim, a mesma coisa assim, você é o quê? Você é católico, você é assembleiano, você é batista, você... Sabe assim, dá a impressão que um rótulo vai mudar, né, a essência. E não, na verdade assim, você pode ser um católico e pode ser um bom cristão.
Você pode ser um evangélico, pode ser um péssimo cristão. Você pode ser um batista que não lê a Bíblia e pode ser um pentecostal muito estudioso da palavra de Deus. Então, assim, não é o rótulo que você carrega, e sim o comportamento que você expressa no dia a dia. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Ele está falando assim, gente, vocês ficam com esses tipos de questões, né? Entenda uma coisa, é assim, um planta, o outro rega, né? Deus é que vai dar o crescimento. Né? Então, isso que é importante, quem deu o crescimento. E você veja que nesse momento ele remete o quê? Para Deus, para Cristo. E eu que entendo assim, que não adiantaria nada alguém ter plantado, nada alguém ter regado. Se Deus não... Porque assim, alguém pode plantar, alguém pode regar. Mas o crescimento é Deus quem dá. Então quer dizer, a pessoa pode até fazer isso e não ter crescimento. Porque o crescimento vem de Deus. Aí eu falei assim, não, se cresceu, se deu certo, é porque Deus fez com que desse certo. E na hora certa, no tempo certo. E detalhe, uma coisa que eu percebo aqui, pastora, Deus, o crescimento acompanha a maturidade. Tipo assim, como é que Deus vai dar crescimento para uma igreja que não está madura, assim, né? Que estão ainda pensando tão pequeno, ele multiplica aquele pensamento pequenininho, aquele pensamento carnal, pode-se dizer. Então imagina, em vez de uma igreja espiritual, vamos ter uma grande igreja carnal. Porque não pode dar alimento sólido. Exato, tá? Não há como. Mas continue com a gente aí. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Observe aqui que ele está falando no contexto igreja, tá? Corpo de Cristo. E ele está dizendo o seguinte, eu coloquei o fundamento, alguém vem e coloca a edificação em cima. Daí ele está dizendo o seguinte, que você só vai saber, né? Como é que é a expressão? Tipo, qual está seguro quando vier o fogo, as provações e o que permanece. Observe que ele usa o termo permanecer, a obra que permanecer. Porque ele está querendo dizer assim, olha, você levantar algo, né? Não é tão difícil você colocar de pé. Agora, a que permanece ao longo do tempo é a que foi bem feita. É a que está bem... será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, o fogo significa o quê? Ele vem revelando. As provações, significa, né? As forças, né, que vem. E literalmente para queimar. E vai ficar o que realmente for verdadeiro, né? Então, assim, é isso que ele está tentando explicar para eles, com quem diz... O segredo é o quê? Tudo que vocês estão fazendo aí, né? Uns dizem que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá? O que vocês estão fazendo que quando vem o fogo permanece? Isso foquem, né? E ele dá uma dica aqui que ele fala, por isso que Cristo é, né, o fundamento. Então, olhe para Cristo. Mas vamos lá, continue. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. O que estava acontecendo é o seguinte, a cultura deles era uma cultura, então, muito pautada, né, na cultura grega, onde a filosofia, né, onde o conhecimento era algo muito valorizado. Então aqui, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão buscando fundamentações conceituais, tá? De sucesso, pode-se dizer assim.
Por isso que ele fala assim, ó, isso é a sabedoria do homem. Porém, tudo isso que é válido, tudo isso que realmente produz um resultado, diante de Deus, isso é loucura. Isso não é nada. Então, aquilo que assim, não adianta a gente estar só querendo usar a nossa inteligência, aquela coisa assim, você quer usar a sua inteligência, você tem aí uma mente privilegiada, você tem um QI privilegiado, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que lê muito, uma pessoa que tem muito conhecimento, uma pessoa, né, que realmente você tem um aporte maior do que uma pessoa comum, digamos assim. Então você fala assim, puxa, eu sou melhor que alguém por isso e eu vou sair fazendo. E realmente, isso não deixa de ser um fato, não deixa de ser uma verdade. Porém, perante Deus, comparando com a sabedoria de Deus, isso é loucura, não quer dizer nada. Por isso que às vezes você vê Deus exaltando pessoas humildes, sem cultura nenhuma. De repente está lá, meu Deus, o céu está descendo, anjo descendo, subindo, e você até não entende, fala, meu Deus, como é que pode? A pessoa falando tudo errado, a pessoa às vezes canta desafinada, a pessoa, eu não estou entendendo, mas é essas coisas que fala que a sabedoria do homem não compreende, né? Porque para Deus a sabedoria do homem é loucura e para nós as coisas que Deus está fazendo também é loucura, né? Porque a gente tem que discernir espiritualmente. Lembra o capítulo 2 que nós vimos isso ontem? As coisas de Deus temos que discernir, não é entender, discernir espiritualmente. Então, em outras palavras, ele está dizendo isso, né? Compreenda, isso aqui é um segredo, ele está dizendo para a igreja de Coríntios, para que vocês não se percam. E não podemos esquecer de fazer a menção, verso 16, que ele fala sobre o templo do Espírito Santo, né? E ele fala assim que a gente deve cuidar para não destruir isso. E ele está falando, você é, eu sou, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, cuide para não destruir isso. Por que também ele fala isso? Porque na época existia muito o conceito do dualismo, Platão, que fala da alma e do corpo, né? Então, ele pregava que assim, você não precisa cuidar do corpo, só cuide da alma, porque é o que vai ser o corpo vai degenerar. Não deixa de ser uma verdade, mas não é só isso. A Bíblia fala assim que Deus então deu a Moisés toda a estrutura do templo e todo o cuidado que tinha que ter, uma tribo só para cuidar desse templo. Só que no Novo Testamento Deus muda esse templo que é físico para um templo carnal, que somos nós. Então, se você for seguir a própria, né, a correlação lá do tempo passado, você vê o quê? Tem sim que ter um cuidado. Nós devemos sim ter um cuidado por este corpo também, não uma idolatria por ele, mas um cuidado por ele, cuidado com a nossa saúde emocional, física, espiritual, tá? Deus habita aqui, então eu posso limitar Deus se eu não cuidar do meu corpo. Exatamente. Tá? Então devemos sim lembrar que somos o templo do Espírito Santo, precisamos zelar por ele, cuidar dele, tá? E assim por diante. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu encerro o versos 21 e 22 e 23. Fala, né, que o homem não glorie-se, né, em si mesmo. Ele fala assim, independente, né, quem que colocou as estruturas na sua vida, quem é teu pai na fé, quem não é, enfim, né, que você possa sempre colocar Cristo, né? Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Lembrando que vocês não estão em Cristo, vocês são de Cristo. Há uma diferença. Estar em Cristo é uma coisa que hoje você está, mas você pode não estar. Pode não estar. Você ser de Cristo significa que agora Pertencer. Pertence e não tem muita conversa. Você não se pertence mais. Glória a Deus por isso. É essa a ideia. O grande problema de muitos dentro da igreja, independente da igreja, é que querem estar com Cristo, mas não querem ser de Cristo. E a palavra do Senhor te convida para você ser de Cristo, para se tornar um com Ele. Que Deus abençoe a todos vocês. É uma quarta-feira abençoada. Lembrando que hoje nós temos o culto à tarde, às 14 horas e 30 minutos, tá? É presencial, né? Você pode estar lá nos visitando ou também acompanhando aí pela internet, tá bom? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, tá? E um bom dia a todos. Bom dia.